Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional com o professor Norberto Salomão, historiador, professor de geopolítica. Professor, boa tarde, bem-vindo aqui ao Tom Maior. Olá, Jéssica, boa tarde. Olá a todos aqueles que nos acompanham. Satisfação grande estar aqui para a gente refletir um pouquinho sobre o cenário internacional. Pois é, professor, hoje o nosso assunto é para falar da Alemanha e o fim da era Merkel. Professor, então a primeira-ministra, né, a chefe do Estado lá da chanceler Angela Merkel, decidiu então que não vai se reeleger aí nas próximas eleições. Como que é isso, professor? É isso, né? Angela Merkel, ela já completa o seu 4º mandato, né? Ela está desde 2005, ela é chefe de governo. Lá na Alemanha é um sistema semipresidencialista, né, que desenvolve ali o parlamentarismo. Então, o eleitor lá, o voto não é obrigatório. Lá já usou urna eletrônica, mas depois eles recuaram. Havia reclamações de que não dava para ter segurança dessas urnas e tudo. Aí eles recuaram e voltaram para o voto mesmo, o votinho escrito lá, o voto manual, que é apurado lá nas sessões, né? Mas já chegaram a usar o voto eletrônico. E a Angela Merkel está desde 2005, Angela Merkel, que é muito competente, né? Tem uma formação muito rigorosa, uma formação cristã, evangélica, ela é filha de pastor luterano, nasceu na Alemanha Ocidental, mas foi criada desde muito cedo na Alemanha Oriental, então fala muito bem o russo, se envolveu lá, como era obrigatório para a juventude, com o único partido que havia na Alemanha Oriental, na chamada República Democrática da Alemanha, que vivia sob a influência da União Soviética, né? Então ela teve assim aquela passagem pela juventude socialista, mas em função da sua característica cristã, ela nunca se envolveu profundamente com o socialismo propriamente, né? Mas já foi se envolvendo também com a política, em que pesa ela ser formada na área de ciências naturais, né? Ela é formada em física, com doutorado em química quântica, então muito bem preparada. Angela Merkel fala inglês, fala alemão, fala francês, fala russo, então um espetáculo, né? E logo ela entrou para a vida parlamentar, chegou a ser ministra de 2 pastas durante o período do governo do Helmut Kohl, que já foi lá primeiro-ministro da Alemanha, e ingressou no partido que é a União Democrática Cristã, que é um partido conservador de centro-direita. Então, aquele partido contra aborto, contra casamento homoafetivo e esse tipo de coisa, mas que Angela Merkel soube, ao longo desse seu período, conduzir muito bem, como nós vamos discorrer aqui gradativamente, né, Jéssica? E a Angela Merkel, ela conseguiu, foi a primeira mulher, né, a primeira mulher a ser chanceler na Alemanha. Então, como eu estava falando logo no início, lá na Alemanha é uma república parlamentarista ou, para alguns teóricos, semipresidencialista. Então, tem o presidente da República, que é eleito, mas o presidente da República não governa, ele é o chefe do executivo. E você tem a eleição do primeiro-ministro. O primeiro-ministro é chamado de chanceler. Na França é premier, na Inglaterra é o primeiro-ministro. Você vê, no Brasil, o chanceler é o ministro das Relações Exteriores, já ganhou outro sentido aqui. E aí, dentro do que você perguntou, como é que é o sistema eleitoral, né, legislativo lá na Alemanha, o eleitor tem que votar 2 vezes. Então, são 2 colunas que ele tem para votar. Numa primeira coluna, ele vota no candidato da preferência dele, e aí os 299 que forem mais votados é que vão compor praticamente metade do Bundestag, que é o parlamento alemão. E a outra metade, ou um pouco mais da metade, porque aí o voto é proporcional, o voto é distrital lá na Alemanha, né? Então, o outro voto, a outra coluna, ele vota no partido. E aí é dentro do partido e da lista de candidatos que o partido tem que serão escolhidos os que vão compor as outras 299 vagas aproximadamente, porque nessa segunda coluna a quantidade de deputados que serão eleitos ela vai variar, porque aí o voto é proporcional. E o partido, nessa segunda coluna, que tiver menos de 5% das votações, está fora das eleições.
Então, hoje, os partidos que a gente tem fortes lá na Alemanha é a União Democrática Cristã, né? Que é um partido de centro-direita, é o Partido Social Democrata, o PSD, é o Partido Verde, e com um crescimento, um partido que tem sua origem lá na antiga Alemanha Oriental, onde há um problema muito sério com imigração, com todo esse problema, que é a AfD, que é o partido neonazista lá na Alemanha. Ele não se coloca assim, ele se coloca como um partido de renovação pela Alemanha, mas que vem ganhando gradativamente algum espaço ali na política da Alemanha, né? A Alemanha que já foi dividida em duas. E aí eu dizia que Angela Merkel ela foi criada na Alemanha Oriental, que era a parte comunista da Alemanha, apesar de ter nascido na Alemanha Ocidental, mas o pai dela era um pastor luterano, e ainda quando ela era muito bebezinha, ela foi transferida para lá, e só depois que ela volta para a Alemanha Ocidental, para estudar em Berlim, enfim, com todas aquelas competências que eu falei que a Angela Merkel desenvolveu aí ao longo da sua história acadêmica e também da sua história política. E aí, Jéssica, deu para entender aí como é que são as eleições lá na Alemanha ou não? Deu, professor, é bem diferente, né, do que aqui a gente está acostumado, até mesmo os nomes, né, o chanceler para a gente aqui já é outra coisa, bem diferente e interessante. O senhor mencionou aí também que o partido, né, a União Democrata Cristã, é o partido, então, da chanceler Angela Merkel, somado aí os mandatos, esteve no poder por 52 anos, né? 52 dos últimos... sigla, sim, isso. 52 dos últimos 72 anos, né, professor? Isso, olhando assim, mesmo. A gente pode avaliar que é o partido, então, que tem mais chances de ganhar essa eleição? Pois é, Jéssica, deveria ser, né? A pessoa mais próxima do estilo da Angela Merkel, a gente está falando Angela Merkel, mas a pronúncia pode ser Angela, né? Angela Merkel, né? A pronúncia lá, germânica e tudo. Mas, realmente, o Armin Laschet, que seria o sucessor natural da Angela Merkel, e é o candidato, ele vinha muito bem, disparou lá em primeiro lugar, já no início da campanha, só que ao longo da campanha ele foi perdendo a pegada, e principalmente porque agora, recentemente, nessas enchentes que ocorreram lá na Alemanha, né, essa questão das oscilações climáticas e tudo, nós tivemos chuvas torrenciais na Alemanha, e ele esteve presente em uma cerimônia, enquanto a autoridade local, o governador local, estava falando das providências que seriam tomadas. Sabe como é que é aquela coisa de reunião já cansativa? Alguém no ouvido dele soprou uma piada e ele não aguentou, ele deu uma gargalhada imensa, em meio a uma cerimônia que estava falando de uma tragédia. E dali para frente a popularidade dele realmente teve uma queda considerável. Quem acabou tomando a dianteira é o Olaf Scholz, que é do Partido Social Democrata, que é opositor aí da União Democrática Cristã, e ele é que ganhou a dianteira no momento, mas a coisa ainda está um pouco indefinida. É lógico que a Angela Merkel ela ainda não tinha até então tomado a frente, né? Agora ela está fazendo campanha mais proativa, até então ela estava muito preocupada com as questões do governo, e a Angela Merkel, então, agora entra de cheio na campanha. As eleições são agora, no dia 26 de setembro. E mais uma coisa, viu, Jéssica, que é importante dizer. Tudo bem, uma vez realizadas as eleições, eleitos lá os partidos, o partido que tiver maioria no parlamento é que escolhe o primeiro-ministro. Só que tem um problema. Desde a eleição da Angela Merkel, que foi lá em 2005, que nenhum partido consegue fazer uma maioria efetiva no Congresso, no Bundestag, no parlamento alemão. E aí o que tem que acontecer? Coalizões. Então a própria Angela Merkel, ela teve que vir governando com a coligação com outros partidos. Chegou a fazer coligação até com o PSD, com o Partido Social Cristão, né? Chegou a receber apoio do Partido Verde em algumas oportunidades. Então a Angela Merkel ela sai agora do governo, mas como uma grande articuladora. Olha que curioso, Jéssica, algumas palavras derivadas de Merkel, né? Merkel, que nem é o sobrenome original da Angela Merkel, é o sobrenome do seu primeiro marido, um físico alemão, e ela ficou com o sobrenome. Como ela entrou na vida política com esse sobrenome permaneceu. Ela já é casada pela segunda vez, ela não tem filhos, né? E ela deixa, viu, Jéssica, como legado,
uma característica de habilidade política, de muitas vezes não dar uma resposta tão contundente, de levar muito mais dentro da diplomacia, poderíamos usar até uma gíria nossa aqui, levar mais no sapatinho. E olha o que acontece lá na Alemanha. O nome Merkel ganhou algumas derivações, né? De merkelizar. Merkelizar seria ficar em cima do muro, né? Fazer ouvidos moucos, o cara está te ofendendo, você faz de conta que não está entendendo. Essa é uma prática que a Angela Merkel já chegou a adotar, com muita habilidade, que deu muito certo. E a outra expressão usada é merquialvelismo, ou seja, numa referência a maquiavelismo, porque ela age sempre no momento oportuno, com muita racionalidade, sem se deixar levar pela emoção do momento, né? E também recebeu, nos últimos anos, o nome de Mutti, que seria assim, um carinhoso termo para mãezinha, né? Porque ela adotou políticas muito interessantes com relação à imigração, com relação a políticas para o desemprego, teve uma postura muito interessante na crise econômica de 2008. A Alemanha propõe um processo de ajuda econômica aos países europeus naquela crise de 2008, que foi a bolha imobiliária que estourou lá nos Estados Unidos e que depois se espalhou e teve reflexos em outros países do mundo, apesar de críticas, né? E essa posição, não sei se vocês entendem, que ela ficava do losango com as mãos, que ficou icônica na figura da Angela Merkel. E, finalmente, né, a questão energética. A Angela Merkel foi substituindo a energia nuclear na Alemanha, principalmente depois do acidente em 2011 em Fukushima, por energias alternativas. A Alemanha hoje está na frente na Europa em energias alternativas, principalmente com energia eólica e energia solar. A Alemanha está na frente do que a gente chama de Revolução 4.0. A gente poderia dizer que ali a partir de 2012, 2013, ela dá o start para isso que a gente chama de Revolução 4.0, que é a quarta revolução industrial, com dados nas nuvens, com inteligência artificial, com sistemas inteligentes integrados, comunicação entre máquinas, o famoso OIT, né? Com impressão 3D, com a atuação da telecomunicações em 5G. Então, a Alemanha está bem na frente nesse processo e a Alemanha consegue, inclusive, conciliar as diferenças com a França, né, que são os carros-chefes da União Europeia. Teve o baque agora da União Europeia com a saída do Reino Unido, com o Brexit. Talvez a Angela Merkel saia, nesse momento, com a União Europeia vivendo, talvez, um dos seus momentos mais complicados. E ela também se colocou muito firmemente com a relação à questão da política migratória, né? Principalmente com a guerra da Síria. A Alemanha adotou uma política mais abrangente de recepcionar os imigrantes carentes, necessitados. Foi o país que mais recebeu imigrantes ali naquela região da Europa. Então, a Angela Merkel deixa um legado bastante importante. A UCD, né? O UDC, o Partido Democrata Cristão, deveria ser o partido que ganharia essas eleições, não em maioria, mas com a maior parte dos votos. Parece que é o que indica, mas há a sombra aí do Olaf Scholz, do Partido Social Democrata. A gente vai ter que esperar esse domingo para ver o que acontece. Vamos aguardar então, professor, para finalizar o nosso tema de hoje. O senhor avalia que as chances de uma mulher, né, seguir aí, dar continuidade ao cargo de chanceler na Alemanha? Olha, muito difícil, não impossível, mas é uma distância grande, né? A Annalena Baerbock, que é do Partido Verde, um partido que tem crescido muito, principalmente em função das demandas ambientais, ela está em terceiro lugar. Então, pode ocorrer que, de repente, você tenha uma divisão de votos entre o Armin Laschet e o Olaf Scholz e ela possa vir correndo por fora. Pode acontecer, mas eu diria que é uma expectativa um pouco mais distante. Seria muito interessante, né? Uma candidata pelo Partido Verde, no momento que o mundo vive. A Alemanha sofreu muito impacto com aquelas chuvas torrenciais e com as inundações que comprovam que as alterações climáticas, que a crise climática do planeta não é brincadeira, ao contrário do que os negacionistas querem afirmar, mas dentro das perspectivas e das projeções que têm sido feitas, a Annalena Baerbock não seria hoje a candidata com maior potencial para conseguir estar à frente desse processo. Mas, repito,
nenhum partido tem maioria plena, os votos muito divididos, a eleição na Alemanha não é obrigatória, então o comparecimento é voluntário. Então, repito, temos que aguardar aí esse 26 de setembro, esse domingo, para a gente ver para que direção que vai a política na Alemanha. De qualquer forma, viu, Jéssica? Seja o Armin Laschet, que é da União Democrática Cristã, partido da Angela Merkel, seja o Olaf Scholz, que é do Partido Social Democrata, ou até mesmo correndo por fora, a Annalena Baerbock, qualquer um deles que vencer, não vencerá por maioria plena e precisará compor com um ou dois desses outros partidos que eu citei. Então não tem como, o governo vai ter que ser de coalizão e quem assumir vai ter que ter uma habilidade muito próxima, muito similar à que teve Angela Merkel, entre altos e baixos nesses 16 anos, em que ela foi eleita 9 vezes a personalidade do ano pela revista Forbes, né? 9 anos consecutivos, a mulher do ano e a personalidade política mais influente. Então, é uma história, é uma era, ela é muito comparada com a Margaret Thatcher, com a Dama de Ferro da Inglaterra, que também era formada em química, né? Também nessa área das ciências exatas, das ciências naturais. Então, duas mulheres que ficaram para a história. Eu acho que a Angela Merkel deixa o seu nome registrado, e muito bem registrado, na história política desse século XXI. Tá certo, professor. Realmente é o fim de uma era. A gente aguarda, então, para saber o que vai acontecer. Eleições no próximo domingo, dia 26.